aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Fala aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um conteúdo para vocês. E no vídeo passado nós entramos num tema aí de produção avançada e trouxemos o BIAS como solução, né? A gente anunciou aí que teremos uma trilha especialmente voltada ao BIAS Manufacturing, que é uma solução aí que a gente tem bastante contato aí há alguns anos, né, Alisson? Principalmente você. Sim. E a gente falou sobre estrutura de produtos. E hoje, dando sequência aí, né, dentro de uma linha lógica, vamos falar sobre o cadastro de operações, o catálogo de operações. Estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One, na sua versão 10, já com o BIAS habilitado, né? Então nós já estamos aqui com o menu específico do BIAS carregado. E hoje, mano, nós vamos começar efetivamente pelo primeiro menu, né? Pela primeira opção. Literalmente, hoje a gente vai começar do 1.1. BIAS 1.1, tá? Qual que vai ser a ideia, pessoal? Que a gente siga essa sequência, né? Em algumas ocasiões, nós teremos um cadastro puxando dados de outro cadastro, e aí a gente vai sempre fazer essa ponte, tá? Mas a ideia é a gente vir explorando menu a menu e entendendo a aplicação e como utilizar isso no seu dia a dia, tá? Ok. Então, se você não visualizou o overview aí da solução, não deixe de conferir o vídeo, e no vídeo anterior, em especial, a gente fez um breve resumo do conteúdo da estrutura, né? Então, agora a gente vai começar a entender os componentes do cadastro, né, que vão alimentar essa estrutura no final, e aí a gente vai conseguir tanto cadastrar quanto usar ela para executar uma operação produtiva, tá? Então a gente vai começar aqui pelo nosso querido catálogo de operações. Mana, o que seria um catálogo de operações? Vamos pensar aí no termo direto do que o menu está dizendo, né? Olha o contexto. A palavra. A palavra catálogo indica para a gente que a gente vai ter uma lista pré-cadastrada, né? De opções do que? De operações. Tá? O que são as operações? Se a gente for planejar dentro de um processo produtivo, as operações são as atividades que precisam ser executadas para efetivamente fazer o meu produto. Então, se a gente está falando de um processo aí de usinagem, né, eu teria talvez um processo CNC, né? Então, tem uma máquina junto com um colaborador que, ao, né, receber uma ficha técnica do que ele tem que executar, ele configura a máquina e liga ela, desliga ela e determina quantas peças ele fez. Então, toda essa combinação de informações que a gente tem do qual é a operação, né, qual é as instruções que vão ser executadas, qual é o recurso, se vai ter, né, qual o tempo de setup ou não, tudo isso pertence, então, ao nosso catálogo de operação, né? Para quê? Depois que eu tenho o meu catálogo formatado, eu consigo acelerar o meu processo de cadastro de estruturas. Então, imagine o seguinte: se eu tenho uma fábrica, como eu falei, de usinagem, eu tenho lá torno CNC, aí eu vou ter a fresa, daí eu tenho a bancada de furação, daí eu tenho o processo de montagem, daí eu vou ter o processo de solda, e daí eu tenho várias operações. Faz sentido toda vez que eu for cadastrar um produto, eu ter que especificar todas as informações novamente? Vou fazer o produto 1, aí eu tenho que cadastrar a operação corte, do tipo X, tal. Então, se eu tenho um catálogo de operações, eu posso deixar o mínimo de informações comuns ali dentro para aproveitar isso no momento em que eu for fazer o cadastro de uma estrutura. Então, aqui, ó, quando a gente começa um novo cadastro no catálogo, né? A gente vai ter uma série de campos aqui. Cada campo desse tem uma finalidade bem específica, né? Então não necessariamente eu preciso passar por todos, mas caso vocês tenham alguma dúvida em relação a um deles, deixe lá nos comentários, tá? Então aqui a operação.
né? Primeiro eu vou dar um código para ela, né? Qual vai ser o código da minha operação? Pode ser corte. É uma operação de corte, né? Ok. Mas eu vou ter um corte numa máquina laser ou é um corte usando uma faca, né? Eu não, se eu colocar apenas corte, eu posso então estar organizando todas as minhas operações dentro da etapa corte. Lembrando do nosso pão caseiro fofinho, né? Nosso pão caseiro lá, a gente tinha a operação, né, no nosso itinerário. A primeira operação que era o processo de preparação, deixa eu puxar ele aqui, ó. Preparo da massa, né? Isso, vamos buscar ele aqui, ó, na estruturas de produto. Vou pegar aqui o pão caseiro fofinho, tá vendo? A gente tinha uma etapa de preparação. Essa etapa, qual que era a finalidade dela? Era organizar todos os itens, conferir se todos eles estavam presentes e tal. Então, se a gente for comparar aqui, né, vamos pensar que a gente vai montar basicamente a mesma estrutura, agregando então as características que o BIAS vai aumentar dentro do nosso processo, mas eu vou ter então aqui o processo de preparação. Então aqui eu poderia colocar operação de preparação. A minha preparação, ela é de que tipo? Ela poderia ser de diversos tipos aqui pré-cadastrados. Aqui como a base tem alguns itens extras, a gente tem os pré-cadastrados do BIAS aqui, que é custo, home office, máquina, etapa, operação, colaborador de qualidade e produção externa. E tem aqui alguns que foram criados manualmente para poder fazer testes, né? Então, por que é legal de trazer isso, pessoal? Porque além dos pré-definidos, que já vem com a instalação, eu posso criar os meus próprios tipos de operação, tá? O que o tipo vai trazer para a gente de regras, tá? Se eu falo que eu estou criando uma operação de custo, isso significa que essa operação não tem registro de tempo, mas ela tem apenas a informação de valor, quanto custa aquilo ali. Então, na hora que eu estiver apontando, eu vou falar assim, olha, acrescentei R$ 1.000 nessa ordem de produção. Ponto. Simples assim, puramente prático. Então, se você pegar empresas que trabalham com um cenário de projetos, então, eu tenho um departamento de engenharia que vai desenvolver um desenho técnico de um determinado produto. No final do período, eu posso só registrar o quanto vale, o quanto valeu aquele projeto dentro da minha ordem de produção. Não precisaria apontar hora de início, hora fim, quem são os colaboradores, né? Então eu tenho como simplesmente lançar um custo. Teria home office, é um tipo de operação que me caracteriza apontamento, né? E que eu teria que talvez executar um processo de compras, né? Por quê? Porque eu estou adquirindo uma operação externa. O home office aqui ele pode funcionar como até mesmo um envio de produto. Então, se eu falo que eu estou fazendo uma operação externa, significa que eu estou mandando material para ser produzido e retornar. Se eu falo home office, eu estou comprando um serviço que vai ser executado fora, porém conectado com a minha ordem de produção. Então, eu faço um pedido de compra para a minha ordem de produção desse serviço. Quando eu registrar a nota fiscal, né, desse serviço, automaticamente esse custo está contido dentro do meu processo. Meu Deus, né? Olha para você ver, a gente entrou no primeiro campo, né? E a gente já tem várias regras aqui que podem ser pré-estabelecidas simplesmente no momento que eu estou configurando o meu catálogo. Então, se essa ordem puxa um pedido, se essa ordem puxa um registro de tempo, se ela apenas é um custo informado. Então, veja que a engenharia do cadastro, né, a definição de tudo isso já vai acontecendo logo antes de eu começar a cadastrar, né? Eu já tenho que ter tudo isso conhecido no meu processo para poder para fazer sentido na hora de eu executar os meus cadastros, né? E aqui a mais comum é o tipo Operation, né? E aí eu vou citar as comuns mais usadas, que é o tipo Operation e o tipo operação externa, produção externa, tá?
que seria, então? Operação é um tipo de catálogo, né? Um tipo de operação. Operação, ele é o mais completo. Ele te dá a opção de registrar tempo com colaborador e recurso, tudo juntinho, tá? Tudo junto. E External Operation, esse já tem a ver com o processo de compra de serviço, né? E aí você consegue vincular material também para fazer aquele processo de remessa e retorno de um produto. Quando a gente trata do que aqui no nosso mercado a gente chama de industrialização. Eu compro um material, eu envio para um fornecedor fazer um processo nele, por exemplo, de pintar ou um tratamento, e ele me devolve, e tudo isso é coordenado pela minha ordem de produção. Em que situações que eu vou usar, por exemplo, ali o tipo máquina ou colaborador? Porque em operação eu vou ter a máquina e o colaborador para fazer aquele processo, né? Isso. Então você falou é o mais completo. Isso. Nesse caso, por exemplo, digamos que a minha operação é uma bancada de montagem, onde a pessoa Manual. vai simplesmente abrir caixa, montar a caixinha e fechar. Isso aqui pode ser do tipo colaborador. Entendi. Já o tipo máquina seria realmente onde eu dependo de um equipamento, tá? Isso, O equipamento roda sozinho ali, direto, isso, por exemplo. como efeito de cadastro, se a gente analisar aqui, ó, veja que tanto a operação quanto o colaborador, eles têm a mesma configuração, tempo de processo. Então, né, operação, colaborador e máquina, tá vendo? Ó? Eles têm a mesma configuração aqui, ó. Por quê? Eu somente estou especificando que esse tipo isola somente operador, esse tipo isola somente máquina, então é uma orientação já através do tipo de operação. O operação, ele engloba os dois. Então, né, eu posso estar fazendo no recurso máquina ou no recurso colaborador e vice-versa. Né? Não é que isso vai impedir você de trabalhar daquela forma. E aí aqui nós temos o campo do recurso. Tá? O recurso é